Segunda via, quais os caminhos para a reemissão de documentos perdidos, furtados ou roubados? Nas redes, pesquisadores brasileiros desenvolvem plataforma para verificar fake news. Comércio exterior, impostos de importação de alguns produtos têm tarifa zerada. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Está começando o nosso Notícias do Bem desta quinta-feira. Hoje é dia 24 de março. Que bom que você está com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A partir de agora, então, a gente tem muita informação, além de todos esses destaques que você acabou de conferir com a gente. É claro, a gente vai trazer outras notícias, temos entrevistados muito especiais. Iremos receber aqui hoje presencialmente e também online. E temos você com a gente aqui. Que bom que você está acompanhando mais uma vez o nosso programa. Fim de semana chegando e nós estamos juntos aqui, né, Tainá? É isso mesmo, Roberto. E olha, juntos e juntos, né? Eu estou de olho aqui no chat e eu aguardo a sua participação. Aliás, aguardo ansiosamente, porque ela é importante para nós interagirmos durante toda essa nossa programação de 1h30. E, claro, eu sempre gosto de lembrá-los que esse início do programa é um momento ideal para você poder compartilhar o link com outros amigos, familiares, com pessoas que você conheça e gostaria até de compartilhar um conteúdo bom, com notícias boas, bem assim, no horário do almoço, um horário tão especial, né? É tão bom a gente ficar informado e de uma forma tão correta e agradável nesse momento, né? Notícias boas nesse horário ajuda, né? Enrosquei aqui, mas vamos prosseguir. Compartilhe o conteúdo e se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo no canal. Nós temos um contador que fica bem aqui em cima da minha cabeça. No ao vivo, né? No ao vivo, claro, né? É bom a gente lembrar, porque quem tá vendo a reprise às 6h30 da tarde, depois não vê esse contador e fala, o que a Tainá tá falando? Que contador é esse que ela tanto fala? Só no ao vivo que dá para ver o contador, mas então, tá aqui, ó. Número de inscritos, consegue saber aí? 936, 424. Estamos chegando. Estamos chegando. A nossa meta é 1 milhão. Vamos lá, estamos quase. Contamos com a sua ajuda. Então participe, interaja, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Bem, vamos de notícias. Vamos começar, vai? Vamos. Pesquisadores brasileiros desenvolvem plataforma para verificar fake news. É verdade. O algoritmo desenvolvido tem 96% de precisão na análise. Pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos, da Universidade de São Paulo, desenvolveram um site para descobrir se uma notícia é falsa ou não. Através do aprimoramento de uma inteligência artificial, o site consegue identificar a estrutura das notícias falsas. Para isso, foram coletados dados de mais de 100 mil notícias dos últimos 5 anos. O endereço eletrônico www.fakenewsbr.com já está em funcionamento. A ideia de desenvolver essa plataforma veio durante o programa de mestrado profissional em matemática da USP de São Carlos. A inteligência artificial foi baseada em modelos matemáticos que, através do próprio aprendizado da máquina, conseguem determinar a probabilidade de ser uma notícia falsa ou não. Francisco Lousada Neto, um dos coordenadores do projeto, explica como a matemática se relaciona com a inteligência artificial e com o resultado final. O que a gente chama, de inteligência artificial, que ela está implementada na plataforma, ela tem, na realidade, como base, modelos que a gente chama modelos de aprendizado de máquina. Eles aprendem com as notícias, né? E esses modelos de aprendizado, no final das contas, eles retornam a classificação das notícias como falsa ou verdadeira. Ou seja, eles retornam a probabilidade de uma notícia ser verdadeira ou falsa, né? E a questão toda é assim, como que eles fazem essa estrutura? Eles aprendem o padrão do que é verdadeiro e do que é falso. Isso a partir da exposição que a gente dá a eles, né, dos conjuntos de dados de fake news e da exposição a vocabulários de notícias, né? Então, no nosso caso específico, os modelos eles foram expostos a um vocabulário de mais de 100 mil notícias dos últimos 5 anos. E é um conjunto de dados que foi validado por especialistas, né, de mais de 7 mil notícias. Ou seja, utilizando essas duas estruturas como argumentação, né, os vocabulários e
notícias, né, conjunto de dados e notícias, ocorreu o aprendizado desses modelos. O professor ainda explica como o site responde ao usuário e analisa a notícia. Já tem uma janela, né, onde ele vai colocar a notícia, tem que ser uma notícia inteira, né, não ser uma notícia pequena, uma notícia inteira que você tirou de um site ou de uma agência de notícia, né? Não de WhatsApp, por exemplo, ela não está preparada para isso ainda. Então tem que ser uma notícia inteira mesmo, né? Você coloca a notícia lá e clica em verificar. Aí o texto que foi colocado ali dentro, ele vai passar por um processamento, ou seja, ele passa pela nossa modelagem, né, para verificar, né, se de fato aquela notícia é falsa ou verdadeira, né? E aí a gente usa, basicamente, são várias características, né? São o número de sentenças, de palavras, a pontuação, classes semânticas, classes gramaticais, né? Erros ortográficos, a emotividade e assim por diante. Ou seja, tem várias características que são utilizadas, né? E essas características, em conjunto, elas oferecem uma estrutura de padrão para uma notícia falsa e de padrão para uma notícia verdadeira. E com isso a gente consegue identificar se ela é verdadeira ou não, com uma determinada precisão, né? O site está constantemente passando por atualizações, já que a estrutura das fake news se altera com o tempo. Os criadores estão sempre aprimorando a plataforma para ser utilizada com relação aos acontecimentos presentes, como a pandemia e as eleições presidenciais que ocorrem em outubro deste ano. Por essa razão, é importante investimentos para o projeto, como explica o professor. É um processo árduo, né? É um processo árduo que ele leva, ele demanda tempo e demanda custo, né? Ou seja, eu penso assim, o que acontece, né? É importante dizer que assim, a tecnologia ela pode sim ajudar a gente a combater fake news, né? Mas para isso a gente precisa de investimento, né? A gente precisa de investimento em ciência de dados agora, que é extremamente importante, em estatística, em computação, em matemática, né? Para que juntos a gente possa continuar o desenvolvimento de formas cada vez mais acuradas de detectar e combater as fake news, né? Casos de perda, roubo ou furto do RG ou da carteira de motorista sempre trazem muitos problemas, né? Ai, com certeza. Uma dor de cabeça. É sim. E o Poupa Tempo, ele dá orientações sobre os cuidados que devem ser tomados. Confira um trecho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. Só em 2021, mais de 2.400.000 segundas vias de RGs foram emitidas, além de outras 235.500 de carteiras de habilitação. Em janeiro e fevereiro desse ano, as solicitações já somam cerca de 640.000 para identidades e 223.000 para carteiras de motorista. O primeiro passo para quem perde ou tem os seus documentos roubados é fazer o boletim de ocorrência. O pedido da segunda via dos documentos pode ser feito pelas plataformas digitais do Poupa Tempo, como o portal e o aplicativo, ou diretamente nos totens de autoatendimento. Quem precisa realizar serviços presenciais também deve agendar data e horário por meio dos canais digitais. Hoje, apenas os atendimentos que dependem da presença do cidadão são concluídos nos postos, como a solicitação da primeira via do RG e a alteração de dados cadastrais da carteira de motorista. O tempo médio para entrega do RG é de até 15 dias úteis. Já o envio opcional pelos Correios tem prazo de até 10 dias úteis. Para a emissão da segunda via, a taxa é de R$ 47,96, que pode ser paga no Poupa Tempo por meio de cartão de débito ou dinheiro. Já a segunda via da carteira de habilitação custa R$ 116,50. A via digital do documento é disponibilizada até o dia útil seguinte ao pagamento. Muito bem, daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você, com todas as informações, com todas as dicas, né, para você que precisa reemitir aí a sua carteira de identidade ou a sua carteira nacional de habilitação.
não só por conta de furto ou por conta de perda do documento, mas muitas vezes você tem que atualizar o documento também. Tem gente que esquece de atualizar o RG, viu? Você olha para a foto do RG, tem uma criança lá na foto do RG. É verdade, né? Ele vence, gente. Ele vence. Eu descobri Ele da vence. pior forma possível, mas eu fui uma dessas que eu deixei para a última hora, mas fui no poupa-tempo também, o processo foi bem ágil. Pois é, então daqui a pouco tudo sobre como reemitir documentos aqui no nosso Notícias do Bem, né? É, isso mesmo. Dica importante essa, viu? Agora, como pensar em um mercado consciente, onde o trabalho tem foco em transformar a vida dos outros, com o objetivo de ajudar ideias a saírem do papel e ganhar independência, um programa investe para transformar empresas vulneráveis em realidade, gerando o impacto por meio de projetos e mudando a realidade de comunidades pelo Brasil. Muito bacana, a gente vai falar sobre esse assunto ao vivo aqui com o fundador da Alus, que desenvolve esse trabalho, o Pedro Vassalo. Você também pode participar com a gente, já pode deixar sua pergunta ou fazer o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, não só para falar a respeito desses projetos de desenvolvimento, né, empresarial que impactam diretamente nas comunidades, mas também para a gente poder interagir aqui no nosso Notícias do Bem. Você já deixou seu recado para a gente? Já deixou aí seu bom dia, seu boa tarde? Já disse de onde você está falando? O que você está fazendo? A gente quer contar com a sua participação aqui ao longo do nosso Notícias do Bem. A gente vai interagindo com você também ao longo do programa, então contando aí com a sua participação. É isso aí. E a Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia aprovou a isenção de alíquotas do imposto de importação sobre alguns produtos. Pois é, quem vai trazer ao vivo mais informações para a gente a respeito desse assunto, a respeito dessa queda na importação, queda no imposto de importação de alguns produtos, é o repórter Matheus Santos, que hoje está com um cenário diferente, está com São Paulo ao fundo aí. Oi, Matheus, seja muito bem-vindo. Olá, Quirino. Olá, Tainá. Muito boa tarde para vocês, boa tarde para todos que estão acompanhando Notícias do Bem. Cenário diferente hoje. Na verdade, aqui trabalhando na modalidade de home office e pegando fundo aqui, a vista que eu tenho aqui todos os dias. Bom, esses produtos são café moído, margarina, queijo, macarrão, óleo de soja, etanol e açúcar. A redução se deu pela inclusão desses produtos na lista de exceções à TEC do Mercosul, que é o LETEC, e terá vigência até o dia 31 de dezembro deste ano. O objetivo foi amenizar as pressões inflacionárias resultantes do contexto pandêmico, agravadas ainda pelo conflito deflagrado entre Rússia e Ucrânia, com reflexos importantes sobre os níveis internacionais de preços, especialmente o do petróleo, cujo impacto nos custos de transporte atinge de forma transversal uma parcela significativa dos bens consumidos pela população brasileira. Foram priorizadas, nesse sentido, mercadorias com peso relativamente maior nas cestas de consumo da população e para os quais a inflação acumulada nos últimos 12 meses tenha tido significativa variação positiva. Adicionalmente, o GSEX também aprovou uma nova redução de 10% das alíquotas do imposto de importação dos produtos definidos como bens de capital e bens de informática e telecomunicações na tarifa externa comum do Mercosul. A primeira redução de 10% ocorreu em março de 2021. Com a nova redução, a queda total na TEC será de 20%, sobre a alíquota vigente em março do passado. Ou seja, as reduções tomam como base a tarifa praticada até o início do processo de redução. Essa redução de carga tributária, bem como outras, é como uma das medidas estruturantes que vem sendo adotadas pelo Ministério da Economia para aumento da competitividade do país, com estímulo à geração de emprego e renda. A medida aprovada na última segunda, que abrange um total de 949 códigos tarifários, busca aumentar a produtividade e a competitividade da economia brasileira, mediante a redução dos custos envolvidos na importação de produtos estratégicos. Com a decisão, um produto cuja alíquota do imposto de importação era de 14% antes da redução realizada em 2021, passará a ter como uma segunda redução agora aprovada, alíquota de 11,2%. Em outro exemplo, um produto cuja alíquota era de 10% até março do ano passado, passará a ter, a partir da vigência da medida aprovada, então na segunda, alíquota de 8% do imposto de importação. Ou seja, menos imposto aí
provavelmente pro bolso do brasileiro, né, querido? Tainá? Tá certo, Matheus. Boa notícia, né? Obrigado, então, pela sua participação. Amanhã você volta ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem, trazendo mais informações. Até amanhã. Até amanhã. Aí o Matheus, de cenário novo aí, tá de home office hoje. Ai, bonita. Tem uma visão o bonita, né, cenário da casa. dele. Tem um janelão, né? Aham. Gostei. Isso é muito bom. Gostei, viu, Matheus? Faz uma foto para postar depois ali, ó. Compartilha esse cenário. Boa. Hoje, dia 24 de março, a invasão da Rússia, né, sobre a Ucrânia completa exatamente um mês. É verdade. Falta comida, remédios, energia, água potável. Além disso, a região já perdeu praticamente 80% das suas casas. Mas quem está ao vivo aqui no Notícias do Bem para conversar com a gente a respeito desse assunto é o pastor Gilmar Tadeu, que mora na Ucrânia, veio com a família para o Brasil. Ele trabalha na Ucrânia também com futebol, né? Pastor, seja bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem, prazer em recebê-lo. Nós vimos o pastor Gilmar recentemente num daqueles vídeos que nós mostramos, quando a Igreja Presbiteriana de Pinheiros enviou aquela ajuda para a Igreja da Ucrânia. O pastor Gilmar fez a tradução lá com outro pastor para a gente. Sim, sim. Tudo bem? Seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. O prazer é nosso, uma alegria muito grande, né? Não só em voltar ao Brasil, né? Bem verdade que não era essa programação de voltar numa situação como essa, né? Nos entristece porque trouxe eu parte da família, mas uma parte ficou lá também. Então a gente fica aqui com o coração apertado, mas a certeza que o mesmo Deus que nos trouxe e cuidou da gente é o mesmo Deus que está lá, né, com os nossos, e também deixar aqui externar minha gratidão, né, ao ministério, né, da Presbiteriana de Pinheiros, que nos alcançou, né? Tão distante a gente foi alcançado. E, de certa forma, assim, isso foi o que fez a diferença, que tem feito a diferença nesse momento tão difícil. O senhor chegou quando no Brasil? Como é que foi essa volta, como o senhor disse, né, não planejada para o Brasil por conta da guerra? O senhor ficou até lá muito recentemente, né? Sentiu muito dos impactos da guerra também, né? Nós aguardamos até aquilo que nós entendemos que era o momento mais seguro, né? Se é que existe dentro de uma guerra um momento seguro, né? Alguns deixaram as suas casas nos primeiros dias, né? Eu entendo, o pouco que eu entendo, né, sobre guerra, mas eu acho que o primeiro momento é o momento em que o inimigo, no caso o invasor, ele consegue instalar o pânico. A partir do momento que ele consegue instalar o pânico, né, de certa forma ele ganha, né, com isso, não só campo, né, mas ele ganha também o controle da situação. Foi o que aconteceu nos primeiros dias. Muitas pessoas deixaram, né, as suas casas no primeiro dia, deixaram o país. Nós ficamos ali em oração, debaixo de uma orientação de Deus, e aguardamos, e acredito que saímos no tempo certo, né? Assim como Deus houvera dito, nós saímos e com vida, né? Saímos ilesos. É uma viagem que duraria, por exemplo, uma semana, nós fizemos em algumas horas, e chegamos ao Brasil através pela Polônia, né? Hoje é para a Polônia, então. Sim, sim. Saímos primeiro de trem. Eu moro numa Qual cidade? Eu moro em Pakrovsk, né, que fica perto de Dnipropetrovsk, faz parte de Dnipropetrovsk Oblast, próximo de Donetsk, uma cidade que já foi afetada em 2014, que praticamente eles chamam de cidade fantasma, por conta que foi tudo destruído já em 2014. Fica próximo de Zaporozhye, onde eu morava antes, onde eu trabalhei também, onde atacaram uma usina. E fica próximo de Guliai-Polya, que é uma cidade que fica 25 quilômetros, onde foi bombardeada também, foi atacada, ou seja, nós estávamos ali cercados e saímos pouco mais de 10 dias. Pastor, uma das perguntas, e uma das coisas que a gente fica com tristeza, assim, imaginando, né? Hoje completa um mês. O senhor lembra como foi esse movimento na igreja, com a família, quando tudo começou a acontecer? Eu lembro exatamente o dia e a hora, né? Muitos dizem que era realmente uma guerra programada. Por que não nos precavemos? Por que o país não tomou atitudes anteriores? O meu sogro, né, que mora conosco, ele mesmo disse, ele falou assim, poxa, já aconteceu a invasão em 2014, né, que trouxe também prejuízo. É lógico que não se compara ao que está acontecendo agora. E, todavia, parece que não houve uma programação, talvez, né, por conta de uma guerra anunciada. No dia 23, nós tivemos uma reunião de pastores, né, nesta cidade, em Guliai-Polya,
e ficamos ali até 10, 11 horas da noite, foi um tempo muito agradável, inclusive comentávamos acerca disso, né, que o presidente da Rússia, ele estava recuando, ou seja, existia essa possibilidade de não acontecer, uma discussão na internet, vai acontecer, não vai acontecer, né, e aconteceu na madrugada de 23 para 24, às 13h45 da manhã, surpresa, talvez não, né, por conta de um país que já vinha prometendo, né, esta guerra, né. Foi 13h45 da manhã, mais ou menos, o meu sogro acorda, e o que me trouxe espanto foi um senhor que já vem dessa transição, né, de União Soviética, da liberdade da Ucrânia, e ele acordou assustado, ele falou assim, olha, temos que sair porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, para nós foi assim, um choque, e acordamos ali no meio da madrugada, e eu fui orar, e o Senhor pediu para que a gente ficasse, e ele queria sair. Então, esse impasse aí, para tomar uma decisão sábia, né? Porque eu tinha também uma responsabilidade, mesmo sendo um homem de Deus, estava esperando uma orientação da parte de Deus, mas ao mesmo tempo ele não cristão. Então foi uma decisão difícil de ser tomada. E durante esse tempo, né, durante esses dias que se seguiram, os trabalhos da igreja continuaram normalmente, os cultos continuaram acontecendo. Nós vimos, inclusive, né, nesse material que o senhor mandou para a gente, as imagens da igreja, inclusive tendo culto de Santa Ceia, né? Sim, todavia, nós continuamos os nossos serviços da igreja, né? Continuamos com os cultos aos domingos, né? Uma igreja que fica num vilarejo, é uma cidade muito pequena. Até comento com alguns amigos meus ucranianos, quando eu falo o nome da cidade que eu estou morando hoje, eles falam onde que fica, porque eu não conheço. Eu tenho que explicar para eles. E os cultos de domingos ali aconteceram, né? Estão acontecendo. Né, efetivamente hoje eu tenho essa preocupação, porque eu tentei contato com o meu pastor e com a minha pastora, hoje eu não consegui, então existe essa preocupação, esse cuidado, e no dia que eu compartilhei o vídeo com vocês, era um culto de Santa Ceia, onde já havia este cuidado, né, porque os tanques estavam se aproximando da nossa cidade, foi aí que nós intensificamos as orações. E hoje ainda continua acontecendo serviço na igreja ou não, pastor? Ainda continua, como eu te falei anteriormente, eu não consegui contato com o meu pastor hoje, a gente tem contato diário, ele saiu para esta cidade de Guliaipolya, que fica perto, para prestar serviço, para atender as pessoas ali, porque é uma cidade que é pequena também, mas tem passado por dificuldades, assim como falta de energia, como muitas cidades, água e alimento, e ele tem feito esse trabalho com uma van, com outros membros da igreja. Pastor, já que o senhor citou, né, essa atual realidade hoje, o cenário, e até na abertura nós falamos um pouco sobre isso, né, o quão está afetado a região, durante a saída, como que era esse cenário, como é que foi esse vir para o Brasil, né, mas eu digo em termos de estrutura mesmo, local? Traz, assim, o filme que passa na minha cabeça, né? Eu estou falando de alguém que está só 12 anos, né? Vai fazer 13 anos agora. Mas olhando nos olhos da minha esposa, porque foram eu e minha esposa e meu filho que deixamos, né, o país e a cidade, esse trajeto que foram, por exemplo, 23 horas de trem, mais 1h40 até a fronteira, passa mais do que 12 anos, porque você vê uma destruição. Né? Você acompanha, lógico, as informações por TV das cidades próximas, das cidades distância, que são mais distantes, né, da onde nós vivemos, mas é um cenário assim que eu confesso que parecia um filme, mas quando você está deixando a tua casa, a tua cidade, você vê que você está dentro de uma realidade. Coisas que outrora você via 11 anos atrás, como estrutura física de um edifício, uma cidade, e você vê tudo destruído, né? Eu estou falando de coisa material, mas quando você acaba se deparando com números, por exemplo, 15 mil soldados russos morreram, 2 mil soldados ucranianos e mais os civis, né, perderam as suas vidas, mais de 1 milhão de crianças deixaram o país, né, e fora as crianças que morreram também. Então a destruição, ela é incontável, né? Você não pode fazer uma comparação com uma destruição física, né? Muito se mostra as cidades, os prédios que foram destruídas, cidades completamente destruídas, cidades que outrora não tinham projetos assim, e prospecto de uma cidade modelo, hoje já não existe mais, né?
Então, é muito, mas muito triste, e guerra, além de trazer esse trauma, né, são cicatrizes que, com o tempo só, e eu vejo pelo meu filho que tem 5 anos, meu filho acorda na madrugada hoje aqui no Brasil com barulho de guerra. Né? Eu liguei para minha esposa ontem, quando eu estava aqui, e ela falou que ouviu o barulho de caça. Eu falei, não, no Brasil você não ouviu. Então, são situações... Era alguma outra coisa, né? Então, o cenário é um cenário de destruição. Nós, brasileiros, nós somos privilegiados, se é que pode dizer assim. Não sei quem teve experiência com guerra, não vejo isso como um privilégio para mim, mas assim aprove Deus de eu estar num país que for invadido por um país que entende que tem direito em algo que nunca existiu nem na história. Então, é algo que não dá para entender, né? Eu acho que é o egoísmo do ser humano, né? Porque são vidas, né? São vidas que estão sendo dilaceradas, e a gente, como cristão, a gente também pensa nos russos também, nos familiares. Sim. São mais de 2.000 soldados, por exemplo, russos hoje estão sendo atendidos em hospitais ucranianos. E se você pegar, não sei o que chega para vocês aqui no Brasil, eu posso dizer para você com tristeza, aquilo que chega para você no Brasil é 10 vezes mais assustador do que a realidade lá. Né? Por exemplo, pegaram há pouco uma entrevista com um soldado russo, deram a possibilidade para ele de ele falar com a família dele. E quando ele fala com a mãe, ele diz assim, mãe, estou muito bem, estou sendo bem tratado aqui, eu vou ficar por aqui. Até porque se eu voltar, eu vou perder a minha vida aí. Então, ou seja, o ucraniano tem essa preocupação no cessar da guerra e preocupação em cuidar também dos soldados russos que estão sendo orientados, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o soldado russo ele recebe $60 por dia para matar civil. Meu Deus. Então, nem mesmo eles sabem que existe uma ordem para eles fazerem isso. Mas eles mesmos também não... Eles mesmos se revoltam, se revoltam porque, se vocês pegarem, tem uma matéria, acho que é da CNN até, que quando existe esse confronto com um soldado, e pergunta para eles, como vocês se sentem a tirar a vida de uma criança? Eles abaixaram a cabeça e não tiveram resposta. Então, essa é a ilustração, né? Se é que pode se dizer assim, de uma guerra. Dura realidade. Uma dura realidade. Pastor, como tem sido o trabalho da igreja nessa dura realidade? A gente tem visto muitos missionários, inclusive o nosso missionário que está na Espanha, né? Ele se dirigiu com 2 vans para a Polônia para auxiliar os refugiados. A gente sabe que as igrejas estão se movimentando. A nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros aqui também tem se movimentado, não só mandando missionário, mas mandando ofertas também. Enfim, a igreja tem procurado fazer o seu papel. Agora, como é que isso tem chegado efetivamente na Ucrânia, ou hoje já não consegue mais chegar na Ucrânia? Para ali na fronteira com os refugiados. Existe uma dificuldade, bem verdade, com o passar dos dias, de fazer com que isso chegue efetivamente, até porque existe o risco até do missionário que está vindo da Europa para tentar entrar na Ucrânia, ele até consegue entrar, né? Existe o risco que é inevitável, né, por se tratar de uma guerra, mas o trabalho que a igreja tem feito hoje, né, efetivamente na Ucrânia, tem sido algo assim que tem mudado a história, tem feito toda a diferença. Eu costumo dizer assim que guerra, você não assiste guerra, não se assiste guerra, você tem que se envolver, né? E este é o papel da igreja também, e eu quero deixar aqui bem claro que não faz parte do ministério, mas este ministério, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, foi a igreja que nos alcançou neste vilarejo, né? E alcançou outros missionários também, americanos, outras denominações, porque na verdade aqui já não existe mais denominação, existe uma visão de reino, existe o corpo de Cristo, e isso tem sido feito de maneira efetiva, ímpar, e tem alcançado vidas assim de maneira assim muito importante. Nós somos testemunho vivo disso, né? A Igreja Presbiteriana foi um resgate para a minha família, para o meu ministério, para este vilarejo. Não alcançou só a mim, né? Alcançou milhares, centenas de pessoas que vivem ali no vilarejo e estão sendo alcançados até os dias de hoje. Muito bom, pastor. Nesse momento, além desse cenário que normalmente vai ficar, né? Normalmente não vai ficar na lembrança, principalmente de quem está vivendo lá. Mas de que forma mais nós podemos aqui, como igreja, ajudar? As orações para restaurar o coração
pós-guerra, nesse trauma, nesse momento? É que a gente espera que venha logo esse pós-guerra também, né? Pós-guerra, durante, né? A gente, a expectativa é toda semana que haja um acordo, mas ainda... Nada aponta para isso, né? Sim. Por enquanto. A oração é incessante, né? Deve ser assim. Nós acreditamos, falei agora há pouco, inclusive com um rapaz que trabalha comigo na área de esporte, ele está numa outra cidade, conseguiu sair com a família, como ele tem idade ainda, ele continua dentro da Ucrânia, ele falou, Gil, por hora parece que está um pouquinho mais calmo, eu creio assim e quero acreditar que haverá um desfecho, a Ucrânia vai ser Ucrânia, continuar sendo Ucrânia. Existe uma promessa de Deus para um avivamento dentro da Ucrânia que vai alcançar a Europa também. Eu creio que depois que passar tudo isso daí, é lógico que vai existir um tempo. Existe o tempo para curar, né? E só a restauração física já vai levar muito tempo, porque são cidades destruídas. E fora a cicatriz, o trauma que traz uma guerra, as pessoas que perderam os seus familiares, crianças órfãos, enfim. E eu acho que aí entra também o papel efetivo da igreja, que é a oração, a restauração. Nós mesmo, eu na minha formação, na minha idade, na experiência enquanto ser humano, eu fiquei traumatizado, né? E olha que eu já tive outras experiências em países diferentes, mas as imagens que ainda estão na minha mente, assim, é o tempo que vai tirar, né? Com certeza. Pastor, o senhor pretende voltar para a Ucrânia após um cessar-fogo, nesse momento de reconstrução? Enfim, a sua família, esposa, filho de lá, né? Sim, sim. Sogro, sogra, enfim. O senhor pretende voltar para lá, reconstruir a vida, continuar o ministério e o seu trabalho junto ao esporte também lá? O meu trabalho junto ao esporte hoje é secundário, né? Mas é lógico que eu sou um profissional. Na minha área eu sou um profissional, então depende muito de convites de trabalho. Sobre a Ucrânia me adotou. E eu também adotei o país. Por conta de todo o histórico, você acaba se envolvendo. Eu estou lá 12 anos, eu não fiquei, eu estou lá 12 anos. Abracei o país assim como me abraçou, me tornei ucraniano. Tenho familiares lá, tenho sim o desejo de retornar, continuar o nosso ministério ali, que a gente tem muitos jovens principalmente, e anciãos também, é uma igreja pequena, um ministério pequeno. Mas isso vai depender, a volta para lá vai depender da segurança, da restauração, da reestruturação. E é a minha segunda casa, né? Pastor, tem um comentário aqui, mas antes só queria fazer um comentário, um outro meu mesmo. Em muitos sites, TVs, apareceram cenas, né, de soldados orando, de pessoas em momentos de oração, né, ali. O senhor comentou de um possível, né, do avivamento. O senhor acha que está sendo um chamariz, está chamando a atenção do mundo com essas imagens? Você acha que isso já é um bom momento também da gente ver, comover o mundo com essas imagens mesmo, que durante uma guerra o próprio soldado, né? Eu vejo um grande sinal, né? Eu vejo um grande sinal, isso que está acontecendo. Eu dei ouvir da boca do meu sogro a palavra Deus, ele falar só Deus, alguém que é ateu, e você vê em todo o programa, hoje as redes de televisões, eu não sei quantas, inclusive eu trabalhei num canal de televisão na Ucrânia, elas se juntaram e é um canal só, eles trabalham num subsolo de um prédio, e todos os repórteres, eles trocam os turnos, e é só 24 horas de notícias sobre a guerra, né? E você ouvir da maioria dos repórteres a palavra Deus, que só Deus pode fazer, então eu vejo sim um despertar, eu vejo a começar pela Ucrânia, porque existe esta promessa de Deus, né? Existe um esfriamento por parte da Europa que hoje está sensível a este acontecimento, e eu quero acreditar e também profetizar que é chegado um tempo que a Ucrânia vai sim se restabelecer, reestruturar e de maneira completamente diferente como fora antes, diferente, e os olhos do mundo hoje estão focados ali. Quando você vê um presidente, né, que é de família, ele é judeu, né, e ele falar de Deus, ele pedir oração, as igrejas estão mobilizadas dentro da Ucrânia. Eu sei que existe uma grande parte que ortodoxa, nós não estamos falando aqui falando de religião, né, nós estamos falando de um único Deus que é capaz de trazer paz nesse momento e cessar esta guerra.
Muito bem. Nós temos um comentário da Kátia Furtado, colocou: bom dia, irmãos em Cristo, bem-vindo, pastor, à sua pátria, Deus abençoe sempre. E aí ela manda um abraço para todos, ela está falando diretamente de Brasília, ela participando aqui da nossa programação. Amém, abraço para todos em Brasília. Aliás, nós chegamos em Brasília e a primeira coisa que me aconteceu quando eu pisei em Brasília é uma irmã em Cristo que eu não conhecia pessoalmente. Ela me convidou para almoçar na casa dela, abriu a porta da casa dela. Foi a primeira experiência da minha família com comida brasileira. Então, o calor humano, né, do brasileiro, retornar onde eu nasci, depois de 3 anos e meio sem vir ao Brasil. Então, fez muita diferença esse abraço que eu recebi em Brasília. É bom. Muito bom. Pastor, a gente quer agradecer a sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. A gente também segue em oração aqui, né, para que essa situação toda se resolva da melhor forma o quanto antes. E esperamos que o senhor possa retornar em segurança com a família para a Ucrânia, para continuar seu trabalho, ou, se for da vontade de Deus, que o senhor continue aqui com a gente também no Brasil, né? Amém. Vamos entender o propósito de Deus, né? Acho que tudo tem um propósito, quem sabe Deus tem algo também para fazer aqui no Brasil. Agradeço o convite mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Foi um tempo bem agradável. Amém, pastor. Tem contatos, pastor? Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho? Eu tenho minha rede social, que eu movimento bastante. O Instagram é gilmartade.eu. Seria Gilmar Tadeu, mas entre o D e o E tem um pontinho. Ponto de eu, de Europa. Tá aí na tela, né? Tá Inclusive na tela. fica fácil aí, Gilmar Tadeu tem um pontinho entre o TAD e o eu ali. Que o eu fica para a Europa, no caso. Pastor, obrigado mais uma vez. Então foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Volte sempre, conte sempre com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e com a nossa PPTV aqui. Igreja Presbiteriana de Pinheiros se tornou a minha casa, pastor Arival e a todos os membros e pastores me abraçaram de uma maneira sobrenatural. Quando eu mais precisei, primeira experiência aqui foi ontem, 6 horas da manhã. Eu cheguei 6 horas da manhã, teve um café às 6h30, foi um tempo de choro, um tempo de gratidão a Deus e você por vai esse estar ministério. conosco domingo também, não é isso, pastor? Vou estar com a família toda aí. Então, bênção. ansiosos para conhecer, e minha esposa, que é ucraniana, ela está assim, sensível de ver a movimentação da igreja, que é completamente diferente não sei da igreja da Europa, mas principalmente da igreja ucraniana, né, que carrega esse fardo de, por exemplo, na época da União Soviética, você ser pego com Bíblia ou falar de Cristo, você ia para um calabouço ou até mesmo morria, né? Então, hoje a gente tem essa liberdade, ela vê essa liberdade, ela está encantada, ela falou, preciso dar um abraço nessa igreja e agradecer por tudo. A igreja com certeza vai abraçá-los com muito carinho e com muito amor em Cristo. Obrigado, pastor. Prazer recebê-lo aqui. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Pois é, conversamos aqui ao vivo com o pastor Gilmar Tadeu, mora na Ucrânia, veio para o Brasil, contou para a gente um pouco a respeito da realidade da guerra, os moradores que estão lá, e também a respeito da realidade da igreja na Ucrânia, que segue, né? A igreja segue, e é bom a gente ver como a igreja brasileira tem participado desse processo também em oração e também dando apoio para esses nossos irmãos, né, Tainá? Sim, é uma bênção. E uma conversa, assim, que faz a gente sentir um pouco, entender um pouco como foi estar lá, né? E como nós podemos abraçar quem vem de lá, né? Cuidar, né, dessas pessoas que são nossos irmãos. Sim. Agora se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casemiro. Confira o roteiro completo nesse vídeo aí.
bacana, né? Ficou com vontade de ir nessa viagem? Sim. Eu tô com vontade de ir nessa viagem. Vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, com a participação do reverendo Arival Dias Casimiro. Imagina, uma viagem com o reverendo Arival, que vai estar apresentando os lugares, vai estar ali contextualizando, né, a questão histórica, a questão doutrinária, enfim, vai ser uma viagem realmente inesquecível. Anote os telefones e entre em contato para mais informações pelo WhatsApp 15 99651 3613 ou então 15 99155 5122. Eu falei meio rápido, mas está aqui na tela. Ou você pode printar a tela. Se não der tempo de você printar agora, não tem problema, tem essas vantagens tecnológicas. Você volta um pouquinho aí na barrinha de tempo e aí você printa a tela, todas as informações, preço, roteiro, o que está incluído, como é que você pode pagar, enfim. O pessoal está pronto para atender você. Muito bom, né? E por falar em viagem, já que a gente ainda não vai para essa viagem da Alemanha, vamos ficar por dentro aqui do que acontece no Brasil. Vamos saber como é que ficou o tempo nas regiões Sudeste e Sul com a Raquel dos Santos, que está aqui. Raquel está aqui com a gente, já vai trazer todas as informações nesta quinta-feira, já com a previsão de sexta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Raquel. O negócio, a temperatura parece que está subindo aqui, viu? O trem está ficando cada vez mais quente. É isso. Vamos lá, aí. Raquel, traz as informações pra gente. Então, seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Obrigado. Boa tarde, Quirino. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que está acompanhando notícias e vamos conferir como é que ficam as temperaturas para amanhã. Nessa sexta-feira, as temperaturas continuam a subir na região sudeste, o sol predomina com pouca nebulosidade. Já no sul, a circulação de ventos intensifica, dando origem a uma nova frente fria, que vai provocar chuva em várias áreas da região. Aqui em São Paulo vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica firme. Mínima de 19 e máxima de 32 graus. Já em Vitória, no Espírito Santo, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Maringá, no Paraná, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. Tá certo, Raquel. Obrigado pelas informações. A Raquel vai voltar daqui a pouquinho aqui no nosso Notícias do Bem para trazer as informações das outras regiões do Brasil, né? Vamos ver como é que tá o outono, como é que caminha o outono, que parece que deu uma esquentada no outono. Ah, uma boa esquentada. Mas é assim mesmo, né? O outono Mas tem o primeiro essa dia eu consegui usar um casaquinho que eu já queria, tava com saudade, eu vi ele todo dia lá no guarda-roupa. Falei, gente, não é possível. Foi só iludiu a gente. Iludiu. Mas nada que uma blusinha, um jeans, uma jaquetinha também de leve, um vestidinho. Assim. Olha, com 32 não dá não. Não tá dando. No início do dia, de manhã. De manhã. Pela manhã. No horário que eu chego com frio. Aí depois já esquenta. Então pronto. Até já, Raquel. Até lá. Daqui a pouco a Raquel volta. Então, agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele conta a história de Rudy Edmonds. E como a intrepidez desse americano cristão foi capaz de salvar vidas. Durante a nossa vida, temos a oportunidade de conhecer pessoas diferenciadas. Por vezes, não nos lembramos dos esforços geniais desses indivíduos excepcionais. Em dezembro de 1944, começava durante a Segunda Guerra Mundial a Batalha das Ardenas. O confronto foi uma grande contraofensiva alemã. Como foi uma operação planejada em segredo, o exército alemão enganou a inteligência dos aliados, que foram incapazes de antecipar esta ofensiva gigantesca em termos de movimentação de tropas alemãs. Já os americanos, eles lutaram com 840 mil soldados, sofrendo 89 mil baixas, incluindo 19 mil homens mortos, o que fez deste episódio a mais sangrenta batalha da Segunda Guerra Mundial. Foi nesse cenário que o sargento Rudy Edmonds e seus homens foram capturados pelos alemães. No primeiro dia, eles foram forçados a assistir os guardas nazistas matarem brutalmente um jovem soldado russo com um ataque de cães, um aviso para quem tentasse desobedecer às ordens. Todos entenderam, não haveria piedade. Neste momento, os alemães anunciaram pelos alto-falantes que na manhã seguinte, apenas os prisioneiros judeus deveriam fazer fila para serem contados. Havia vários soldados judeus entre os prisioneiros americanos, que então tiveram a certeza de que estavam marcados para morrer.
É aqui que quero contar o que vi e ouvi de Chris Edmonds, filho de Rod, como a Bíblia ensina em Jó 15:17. O que tenho visto, te contarei. Ao ouvir o anúncio, o sargento Edmonds tomou uma decisão: não faremos isto. E na fria manhã do dia marcado, todos os 1.275 prisioneiros de guerra americanos, judeus e não judeus, sob o seu comando, estavam perfilados no pátio congelado do campo, aguardando inspeção com os dentes batendo. Os guardas alemães não podiam acreditar no que viam. Vários prisioneiros testemunharam o olhar lívido do comandante enquanto ele gritava no rosto de Rod: vocês não podem ser todos judeus. Sem vacilar, o sargento Rod, de 26 anos, olhou calmamente para o oficial nazista enfurecido e respondeu: somos todos judeus aqui. Descontrolado, o nazista pegou sua pistola e a pressionou firmemente na cabeça de Rod. Você ordenará que todos os judeus deem um passo à frente ou eu matarei você agora. O tempo parou. Quando nos olhos de seus inimigos, Rod respondeu calmamente: Major, você pode atirar em mim, mas terá que matar todos nós, porque sabemos quem você é, e você será acusado de crimes de guerra quando vencermos esta guerra, e você vai pagar por tudo isto. Todos esperaram congelados, enquanto o comandante alemão, tremendo de raiva e medo, abaixou a arma e se afastou. Todos os 1.275 prisioneiros americanos retornaram ilesos ao quartel. A guerra terminou, todos foram libertados e Rod nunca comentou sobre aquele episódio. Somente em 2013, Chris descobriu o heroísmo silencioso de seu pai. Em 2015, Rod foi reconhecido pelo Yad Vashem como um dos justos gentios entre as nações e o primeiro soldado americano a receber esta designação, além de uma homenagem pelo presidente Obama. Quando perguntei a Chris o que tinha levado o seu pai a este ato de coragem, ele me disse que Rod salvou os judeus porque sabia que um judeu, Jesus Cristo, o salvou. É um extraordinário senso de responsabilidade com os seus semelhantes. Hoje, Chris é um pastor e, como pai, também salva pessoas. Ambos, pai e filho, são vigorosos sermões de vida que impactam a todos. Muito mais, são cristãos que fizeram e fazem diferença. Pois é, e agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade aí do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira todos os detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou? Entre em contato com o nosso time de especialistas, solicite o seu orçamento. Acesse aqui, fingermorumbi.com.br ou visite o Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. Prefere entrar em contato pelo WhatsApp? Também temos. É 11 99018 7891. 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Primeiro recado está dado. E agora é hora da gente ir para aquele momento que eu adoro, é de ver quem é que escreveu pra gente aí, quais foram as informações, quais foram as notícias, quais foram
os comentários. Nós temos da Joelma Caixeta. Bom dia, hoje estou em casa, é muito bom poder assistir IPPTV. Deus abençoe toda a programação. Amém. A Neide Monteiro, bom dia, Rio de Janeiro ensolarado. Eba. Simone, deu praia no Rio. Deu praia no Rio. Simone Teixeira, bom dia, na internet tem muito... Ah, tá. E aí vem aqui, ó. Ela falou sobre a questão das compras online, né? Como ajuda e, inclusive... Nós temos a editora Ezion também, que você pode acessar e fazer uma sua compra online. Reverendo Aurélio Darlan, bom dia, queridos. A IP Pinheiros está aqui agora, Sertão Pernambuco. Está por aqui agora. O Reverendo Mariano está por lá, né? Ele está no Sertão Pernambuco e Baiano. Reverendo Mariano embarcando diretamente de Petrolina para São Paulo, depois de missão cumprida lá. Opa, coisa boa. Nós acompanhamos alguns posts dele lá. E a Márcia também está aqui com a gente, ela participou falando, né, sobre a questão da guerra, muito triste a situação da guerra, continuamos orando e intercedendo por todos. E ela também mandou um abraço para todos nós, e colocou ali, ó, que choveu muito hoje em Florianópolis, mas agora parou, está 24 graus, nublado e vento frio. Opa. Né, olha só. E a Clara Sueli também está aqui participando com a gente, isso foi só de uma live, e... Eu seguro a próxima live? Daqui a pouquinho a gente... Eu seguro, mas já mando um abraço para o nosso Ricardo Reis, que iniciou o dia já orando por todos nós e já deixando informado 28 graus em Araçatuba. Bacana, obrigado, Ricardo. Daqui a pouco a gente interage mais aí. Aproveita para deixar o seu recado também. É isso mesmo. Depois do intervalo, segunda via, quais os caminhos para a remissão de documentos perdidos, furtados ou roubados? E ainda, como pensar no mercado consciente, onde o trabalho tem como foco transformar a vida dos outros? Um programa investe para transformar empresas vulneráveis em realidade, gerando impacto por meio de projetos e mudando a realidade de comunidades pelo Brasil. Exatamente. E quem vai participar ao vivo do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o fundador da ALUS, que desenvolve esse trabalho, Pedro Vassalo. E você pode participar com a gente, isso mesmo. Deixa sua pergunta ou faça seu comentário aqui no nosso chat. Nós contamos com a sua participação. O intervalo é rápido. Em 2022, tudo novo nas tardes da IPPTV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPPTV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Nos dias 1º e 2 de abril, o GPanda,
O Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Atípicos realiza sua segunda conferência com o tema Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Serão 12 palestras com pastores, professores e outros profissionais, sempre com início às 3 da tarde. Você vai aprender mais sobre inclusão, saúde, educação, legislação e relacionamentos de pessoas com deficiência. Faça sua inscrição pelo site www.ippinheiros.org.br e venha participar com a gente. Segunda Conferência do GEPANDA. Realização: Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Atípicos e Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio: Junta Missionária de Pinheiros, Editora Ezion, IPPTV e Instituto Presbiteriano Mackenzie. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Esse é o seu Notícias do Bem e a gente está junto sempre, né, de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18h30, para você ficar muito bem informado. Afinal de contas, aqui a gente fala de tudo, a gente fala de economia, de saúde, a gente fala de que mais? De agronegócio... De tudo. De educação. Tudo, né? Como a gente diz no interior. A gente fala de tudo aqui. Então seja sempre muito bem-vindo e a gente fala de previsão do tempo também. Exatamente. Agora a gente termina, né, de ficar por dentro de como fica o tempo no Brasil e em algumas outras regiões, como Centro-Oeste, Nordeste e Norte. E quem traz essas informações pra gente? Ela, né? Ela, Raquel dos Santos, continua com a gente aqui nos estúdios do Notícias do Bem, pronta para trazer todas as informações pra gente dessas regiões, né, Raquel? É isso aí. Vamos lá. Sexta-feira, as instabilidades se intensificam na região Centro-Oeste. A circulação de ventos ajuda na formação de nuvens e pode ter chuvas isoladas em algumas áreas. Já no Nordeste, o tempo segue abafado, com possibilidade de chuvas de média e forte intensidade, principalmente no período da tarde. Em Montenegro, Rondônia, vai ter sol, aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Já na região Centro-Oeste, Catalão, Goiás, vai ter sol com aumento de nuvens, por lá não chove. As temperaturas variam entre 19 e 31 graus. E em Porto Seguro, na Bahia, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Muito bem. Tudo certinho, tudo falado, tudo passado a limpo. Obrigado, Raquel, pela sua participação. Amanhã você volta trazendo boas notícias pra gente pro fim de semana, hein? Só quero boas notícias. Amanhã é dia de sextar, né? A gente sexta, né? Vamos sextar bem informado com o fim de semana, como é que vai ser a nossa programação. Não que isso vá mudar alguma coisa na programação. Os nossos compromissos, vamos cumpri-los todos, com chuva ou sol, mas a gente não vai passar calor ou frio se a gente se prepara, né? Prepararmos bem, né? É verdade. Cumprir preparados, né? É verdade. Obrigado, Raquel. Até amanhã, então. Até amanhã. Até, Raquel. Até. Casos de perda, roubo ou furto do RG ou da carteira de motorista sempre trazem muitos problemas. É uma dor de cabeça sem fim. E a gente lembra também, né? Além desses casos todos, de vez em quando você tem que procurar o poupa-tempo para que você possa renovar os seus documentos, porque eles vencem. A carteira de motorista tem a data lá. O RG não tem, a gente esquece de procurar. Mas olha só, o poupa-tempo passou orientações importantes sobre os cuidados que devem ser tomados. Vamos conferir nessa reportagem. Só em 2021, mais de 2.400.000 segundas vias de RGs foram emitidas, além de outras 235.500 de carteiras de habilitação. Em janeiro e fevereiro desse ano, as solicitações já somam cerca de 640.000 para identidades e 223.000 para carteiras de motorista. O primeiro passo para quem perde ou tem os seus documentos roubados é fazer o boletim de ocorrência. A recomendação do poupa-tempo para você, cidadão, é que se tiver o seu RG, a sua CNH perdido ou furtado, é que seja feito um boletim de ocorrência. Esse boletim pode ser feito de forma online. Se for um roubo, precisa comparecer a uma delegacia para fazer presencialmente.
Isso é muito importante para que seus dados não sejam utilizados indevidamente por terceiros. O pedido da segunda via dos documentos pode ser feito pelas plataformas digitais do Poupa Tempo, como o portal e o aplicativo, ou diretamente nos totens de autoatendimento. Quem precisa realizar serviços presenciais também deve agendar data e horário por meio dos canais digitais. Hoje, apenas os atendimentos que dependem da presença do cidadão são concluídos nos postos, como a solicitação da primeira via do RG e a alteração de dados cadastrais da carteira de motorista. E você pode contar com o Poupa Tempo para fazer a solicitação da segunda via dos seus documentos, de forma prática, rápida. Pode fazer o agendamento através dos canais digitais, no dia do agendamento, chegar com 5 minutos de antecedência para ter o seu atendimento. O tempo médio para entrega do RG é de até 15 dias úteis. Já o envio opcional pelos Correios tem prazo de até 10 dias úteis. Para a emissão da segunda via, a taxa é de R$ 47,96, que pode ser paga no Poupa Tempo por meio de cartão de débito ou dinheiro. Já a segunda via da carteira de habilitação custa R$ 116,50. A via digital do documento é disponibilizada até o dia útil seguinte ao pagamento. Muito bacana, boas informações aí. Então fique atento, se você tem algum problema com documentação, corra no Poupa Tempo, resolva logo, tá? Não deixa pra última hora também não, né? Tem gente que espera vencer pra depois correr atrás, não faça isso. Ou tem gente que vai lá casar, que leva os documentos e descobre que tá tudo vencido. Não é? Aí não perde consegue a casar, data, perde a data, né? Tem que tirar tudo pra depois remarcar. Porque assim, distração. quando você olhar pro seu RG e você não se reconhecer, tem alguma coisa errada. Pense nisso. Muito bem. E a congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Pistoia, na Itália, iniciou o seu Instituto Bíblico para formar lideranças locais. Bacana esse trabalho. O nosso missionário, o reverendo Samuele Baroncelli, mandou um recado muito especial pra gente. Amado pastor Arival, amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui para a glória de Deus e pela graça de Deus, tudo pronto para a primeira aula do nosso curso de teologia do Instituto Teológico Girolamo Savonarola. Estamos esperando os primeiros alunos. Hoje à noite vamos ter as primeiras 2 horas de aula da primeira matéria, Bibliologia. Estamos aqui com Rafael, um dos nossos irmãos de diácono, para arrumamos tudo, o equipamento de câmera para gravar as aulas. Estamos orando aqui, esperando as pessoas chegarem para dar para elas, eu posso dizer isso, né? No Senhor, o primeiro ensino bíblico forte, sólido, que vai ter aqui, que vai ser dado aqui na Toscana, em Pistoia. Uma honra, um privilégio. Tudo isso não seria possível e não teria sido possível sem a visão de vocês, do pastor Arival, do reverendo Mariano, e sem a ajuda determinante de todos os nossos irmãos ofertantes que nos ajudaram e ainda estão ajudando esse campo missionário para a glória de Deus. Daqui a um mês e meio, se Deus quiser, nós vamos continuar essas aulas do Instituto Bíblico Girolamo Savonarola no novo imóvel da igreja, que estamos comprando aqui em Pistoia. Eu quero colher essa ocasião, pegar essa ocasião para agradecer todos os irmãos que trabalharam com amor, carinho, trabalharam duramente, ofertaram com muita alegria para dar a entrada da compra do nosso imóvel. Ela finalmente, pela ajuda e a graça de Deus, chegou, nós entregamos a entrada, agora assinamos o contrato, estamos esperando
a finalização das obras de reforma do imóvel. E, se Deus quiser, no mês de maio nós vamos mudar para lá, para ter o nosso novo templo, para a glória de Deus, que vai ser sede do Instituto, vai formar obreiros, né, nativos italianos, vai formar uma nova geração de homens de Deus bíblicos, mas piedosos, com fogo no coração, fogo pela missão, fogo pelas almas perdidas, fogo para alcançar as pessoas para a glória de Jesus. Esse aqui vai ser o centro do espalhamento do Evangelho na Itália. Graças a Deus. Nós agradecemos vocês são demais. Estamos juntos. Sem vocês, nada disso seria possível. Esse orgulho no Senhor, como fala o apóstolo Paulo, orgulho de estar junto com vocês, orgulho de ser irmãos em Cristo. E nós abençoamos vocês para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bacana, muito bom receber as notícias, né, do nosso missionário, reverendo Samuele Baroncelli, lá de Pistoia, na região da Florença, na Itália, começando mais um trabalho importante. Olha, a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora, eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está pensando em remodelar o seu ambiente, se você no ambiente que você trabalha, onde você mora, onde você desenvolve coisas novas, quer reformar, quer construir. Aproveite, use as tintas da Quali Vinil. Além de produzir tintas da melhor qualidade, ela pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui, ó, no próprio site. Então, inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Não é isso, Tainá? É isso. É isso sim. mesmo. Mandou bem no recado aí, hein? Olha só, gente, eu continuo aqui a nossa interação. A Delva aqui participando com a gente. O Alex também, bom dia, querido, Tainá e equipe, um abraço a todos vocês. Kátia Furtado já participou, né, que ela falou de Brasília e ela elogiou a vista da casa do Matheus também, né, que ele falou, uma bela vista do seu home office. Ele precisa fazer um almoço lá pra gente, um jantar. Ah, eu concordo. Também bem de perto, né? Vamos cobrá-lo. Gostei da ideia. A Delva aqui colocou que Deus abençoe e o Senhor permita que essa guerra acabe. Amém. E volte, né, para sua missão na Ucrânia. Então ela falou referente à nossa entrevista. E é muito bom ter todos vocês aqui participando. Deixa o seu recado, sua mensagem, para a gente poder interagir. Agora, por falar, né, em mensagem, em recado, em falar, né, eu quero que você conheça mais uma obra da editora Ezion. É o devocional Em Busca de um Coração de Deus, escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Muitas literaturas exaltam mais a criatura que o Criador. Em nossos dias, somos bombardeados com livros que alimentam o nosso ego e nos deixam cada vez mais descontentes com a nossa vida e tudo o que Deus já providenciou para nós. Precisamos nos voltar urgentemente para a palavra da verdade. Em Busca do Coração de Deus é uma devocional escrita cuidadosamente pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que vai iluminar a mente e o coração do leitor por meio de ricas meditações extraídas das Escrituras Sagradas. Adquira esta devocional. Acesse o site editoraezion.com.br, faça sua compra e contribua com missões. Ezion, a sua editora missionária. Muito bacana, né? Então entre no site www.editorezion.com.br, www.editorezion.com.br. Você vai encontrar não só, né, o Em Busca do Coração de Deus, mas tem uma porção de lançamentos, tem livros novos, tem combos, enfim, tem um vasto e rico material para que você possa ter uma literatura cristã de qualidade. www.editorezion.com.br. É isso mesmo. Como pensar em um mercado consciente, onde o trabalho tem foco transformar a vida de outros? Com o objetivo de ajudar ideias a saírem do papel e ganhar independência, um programa investe para transformar empresas vulneráveis em realidade, gerando impacto por meio do projeto e mudando a realidade de comunidades
pelo todo o Brasil. Né? É verdade, quem está com a gente aqui para falar ao vivo a respeito desse assunto é o fundador da ALUS, que desenvolve esse trabalho, Pedro Vassalo. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem, prazer em recebê-lo para a gente falar a respeito desse trabalho tão importante, porque afinal de contas a gente está falando de desenvolvimento, está falando de conscientização e está falando de impacto que muda a vida das comunidades também, né? Exatamente. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Roberto. Bom, em primeiro lugar, parabenizar vocês pelo Notícia do Bem. Bom, é exatamente sobre isso. Hoje na ALUS a gente tem desenvolvido um projeto, né, somos uma empresa e buscamos desenvolver essa consultoria aí, juntamente com outras empresas, buscando realmente transformar, né, pegar os modelos de negócio, aquilo que as empresas têm realizado e projetar isso para que gere transformação das comunidades, na realidade onde que ela está inserida. Então, falando de mercado consciente, acho que a gente pode falar muito de uma lógica cristã, né, de princípios e valores cristãos que a gente pode trazer para o nosso mercado de trabalho, onde que cada um dos negócios está inserido. E através dessa lógica, a gente coloca esses valores para que eles gerem transformação na vida de pessoas, no meio ambiente no qual a gente está engajado, envolvido, né, no ambiente interno dos nossos negócios. E hoje na ALUS a gente tem buscado desenvolver isso dentro das empresas. Né? Recentemente, esse vídeo que está passando, a gente esteve lá na região da Bahia, desenvolvendo um projeto de desenvolvimento comunitário para uma empresa de engenharia chamada Aplicar, no qual ela tem realizado obras na região e, juntamente com as obras que ela tem realizado, os fundadores cristãos querem deixar um legado naquela região. Então a gente foi lá para a região da Bahia, desenvolver um projeto de desenvolvimento comunitário que realmente vá transformar e gerar impacto na vida daqueles cidadãos daquela comunidade. Então, por que, né, não também deixar um legado? Por que não também deixar algo que transforme a vida das pessoas, principalmente vulneráveis, através dos nossos trabalhos e dos nossos negócios? Tá certo. Eu queria que você explicasse para a gente como é que você faz a identificação do que cada empresa precisa. Como é que funciona na prática você identificar um projeto, você vê onde é que está o erro, onde é que está a vulnerabilidade e como é que se age daí para frente? E quais são, né, as questões mais comuns com as quais vocês têm tratado? Legal, incrível. Então, Roberto, atualmente a gente busca entender muito do coração da empresa, da vontade da empresa, o que ela quer realizar nas comunidades onde que ela está inserida. Né? Então, por exemplo, lá nessa região que a gente foi, chamada Barra do Mendes, que fica próximo de Irecê, a gente tem uma metodologia de diagnóstico comunitário, no qual a gente conversou com as associações, com os líderes comunitários e buscamos identificar os gargalos principais na região. Então, nesse caso específico, identificamos uma grande dificuldade, né, de escoação da produção. Ali tem uma região que produz muito forte a farinha de mandioca, a própria tapioca. Então a gente identificou através dessas conversas com os líderes comunitários, com as pessoas da região, a dificuldade que eles têm tido. Né? Então, a partir dessa identificação, nós começamos a criar projetos para a região que possam realmente impactar e transformar aquelas realidades. Então, temos pensado, por exemplo, em cooperativas para que eles possam, de algum modo, unir forças e, né, ter uma melhor escoação dessa produção. Identificamos um grande problema na região com relação ao uso de drogas por parte dos jovens. Então a gente também tem pensado e sonhado lá em criar talvez um centro de capacitação para que a gente possa levar para a região outras alternativas para esses jovens, além de um trabalho voltado, né, para a agricultura ou um trabalho fornecido ali pela prefeitura, trazer outras oportunidades. Imagino que é uma empresa fornecer talvez um curso de programação para esses jovens, imagino que é talvez uma empresa fornecer né, um curso de fotografia ou algumas outras questões que a gente pode trabalhar e dar uma nova perspectiva para aquelas pessoas. Então, basicamente é isso, como que os negócios hoje, a partir do modelo que eles têm realizado nas comunidades, a maneira no qual eles estão inseridos dentro dos seus contextos, eles podem agregar, realmente somar e gerar alguma transformação para aqueles que os rodeiam. Muito bom. E um dos pontos, assim, Pedro, que a gente pode observar, né, é que vocês têm essa questão, né, do ESG, né, do ESG, que vocês trabalham e isso é o reflexo, é o que a base do trabalho de vocês também, né? Sim, exatamente. Então, o ESG, né, que é uma sigla e a tradução de meio ambiente, social e governança, são alguns princípios hoje que o mercado ele tem, né, solicitado e desenvolvido muito por parte das empresas. Basicamente, são boas práticas voltadas à responsabilidade ambiental, boas práticas voltadas à responsabilidade social e boas práticas voltadas à governança das empresas. Então, uma coisa que nós entendemos é que isso que o mercado hoje tem valorizado e tem solicitado para as empresas são princípios cristãos.
São coisas que ao longo de todo o tempo nós temos visto a palavra nos colocando uma mordomia, um cuidado com o nosso planeta, um amor ao próximo, um cuidado ao próximo, uma ética na maneira no qual nós conduzimos os nossos negócios. Então, hoje, o que nós fazemos aqui é desenvolver para essas empresas, claro que cada empresa na sua realidade, pequena, média empresa, empresas maiores, né, que já entram num contexto um pouco mais avançado, soluções para que essas empresas possam estar alinhadas com a agenda do ESG. Então, que a sua empresa ela possa ter uma responsabilidade ambiental e onde ela estiver inserida, ela muitas das vezes vá na contramão do mercado, que às vezes despeja algum tipo de rejeito em rios, não existe uma compensação, uma preocupação com o meio ambiente. Então, nós buscamos desenvolver essa metodologia voltado do ponto de vista social, buscamos desenvolver treinamentos, buscamos desenvolver uma preocupação com a diversidade interna, uma preocupação com o desenvolvimento comunitário, onde que essa empresa está inserida, e voltado também para a governança, planos de ética, de compliance, tudo isso que vai fazer com que os negócios eles estejam alinhados, né? Algo que o mercado hoje está chamando de ESG, mas a gente sabe que há um bom tempo, né, a palavra nos tem colocado, o Senhor nos tem colocado como princípios e éticas que nós, como cristãos, devemos conduzir os nossos negócios. Quer dizer, colocar na prática a proposta de unir fé e trabalho, né? De glorificar a Deus em tudo que se faz e efetivamente dar testemunho o tempo todo, né? Tirar aquela chavinha do sacro e profano do domingo e passar a fazer a vontade de Deus de segunda a domingo, né? Sim, na ocasião no qual eu tive a oportunidade de conhecer a Tainá, a gente estava conversando sobre alguns temas, e eu acho que essa é a máxima. A partir de um conceito de mordomia cristã, entender que nada que é nosso, realmente é nosso, mas é algo que pertence ao Senhor, está sob o nosso cuidado, e a gente pode pensar em uma analogia da parábola dos talentos, que quando a gente fala do conceito de mordomia cristã, ele nos exige responsabilidade e geração de frutos. Então, quando a gente compreende esse conceito, nós entendemos que os negócios, as empresas no qual estamos desenvolvendo, estamos sob nossa responsabilidade, é a ferramenta que o Senhor colocou em nossa mão, sobre a nossa responsabilidade de gerar fruto, de gerar transformação e fazer com que o nome dele seja mais conhecido. Então, nós entendemos muito isso, que hoje os negócios, eles são essas ferramentas, né, que foram colocadas na mão de empresários, na mão de pessoas independentes de serem ou não empresários, mas através do seu trabalho, aquilo que eles desenvolvem como função econômica faz parte da ferramenta do reino que o Senhor colocou na mão de cada um como responsabilidade de gerar transformação e tornar o nome dele mais conhecido. Muito bem. Pedro, gostaria que você deixasse aqui quais as formas, né, das empresas poderem colaborar, como que funciona essa parte de parceria e, claro, também deixasse os contatos para que as pessoas pudessem acompanhar o trabalho de vocês. Claro, eu agradeço por isso. Bom, para vocês acompanharem, ver um pouquinho mais do nosso trabalho, nós temos nossas redes sociais. Vocês podem seguir no próprio Instagram, no LinkedIn, Allus, ALLUS. Temos o nosso canal no YouTube, né? A gente tenta desenvolver um plano de comunicação bacana, mostrando os vídeos que a gente tem realizado dentro dessas comunidades. Tem o nosso canal no YouTube também. E o contato principal, que é o nosso site, né? Que é o allus.com.br. A gente está à disposição, não sei, às vezes você tem um negócio, você tem uma ideia, você quer que a sua empresa seja desenvolvido um plano completo, tanto de impacto ambiental quanto impacto social, uma ética mais profunda voltada para governança, voltada para compliance, mas de algum modo podemos caminhar junto e auxiliar nesse processo. E vai ser um prazer. Tá certo, os contatos estão todos aí na tela, então preferencialmente o site, né, Pedro, para que as pessoas possam conhecer mais a respeito do trabalho e também entrar em contato. Isso, com certeza. Eu deixei meu e-mail pessoal também, se alguém quiser, às vezes não relacionado a esse tema, mas bater um papo sobre algum outro assunto também, sigo à disposição. Mas o contato principal tem lá no nosso site, entre em contato conosco, tem o nosso WhatsApp lá também para quem tiver interesse. Muito bacana. Pedro, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, foi um prazer recebê-lo, conhecer, né, esse trabalho tão importante e volte sempre. Obrigado, muito obrigado, Roberto. Tainá, parabéns aí pelo trabalho também. Forte abraço. Obrigado. Obrigada. Aí conversando com a gente, Pedro Vassalo, fundador da Allus, falando a respeito desse trabalho importante, né, de desenvolvimento, de meio ambiente, enfim, de cumprimento da mordomia cristã, né, a gente pode resumir assim. E como ele citou, né, nós nos conhecemos num evento muito legal, no qual nós até divulgamos aqui no Notícias do Bem, e nós participamos, que foi do Tela, né, o encontro, e era justamente isso, todos compartilhando como que eles desenvolvem ações como essa no seu dia a dia, né, como a sua principal atuação. Muito bom. E o Notícias do Bem está chegando ao fim.
Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. Você sabe que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV quando e onde quiser, no canal IPP Play. É muito fácil e é aqui mesmo, é no YouTube, youtube.com/IPPplay, acesse, você vai ter acesso a todo o conteúdo, a todos os programas da IPP-TV e também aos recortes aqui do nosso Notícias do Bem. Quer rever uma entrevista, quer rever uma reportagem, tá tudo lá para você no IPP Play, tá certo? Então curta os vídeos, compartilhe, assine, se inscreva e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal IP Pinheiros. A gente está pertinho de 1 milhão, a gente precisa da sua participação. Amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai estar de volta para mais um encontro. É isso aí. Então tá. Tchau, tchau.